a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 22 até o verso 36. Os irmãos certamente notaram as ênfases, não é, que foram dadas em nossas leituras, em nossos cânticos. E os irmãos certamente observaram que em toda a direção litúrgica dessa manhã, os textos, de um modo muito claro, exaltaram, não é, demonstraram a posição de dignidade do Senhor Jesus. E isso certamente é o que nos motiva a estar aqui. Isso é o que faz de nós homens e mulheres crentes. Isso foi o que moveu os grandes ideais dos reformadores, a exaltação de Jesus Cristo, o entendimento acerca da sua pessoa e da sua obra. O texto que nós vamos ler nos fala disso de uma forma muito direta também. Nós estamos diante de um discurso, de um sermão que o apóstolo Pedro fez, e daqui a pouco nós iremos comentar também um pouco mais acerca do contexto que cercou essa palavra que Deus trouxe ali aos corações do seu povo. Então vamos ler do verso 22 ao verso 36. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele dizia Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ó Deus, que maravilhosa é a tua palavra, como nós nos regozijamos nela, Senhor. Como os nossos corações se animam, como nós, ó Deus, podemos encontrar na tua palavra consolo, alegria. Obrigado, Senhor, pela grande obra de Jesus e pela grande vitória do Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, porque hoje nós podemos pregar este mesmo Jesus da mesma maneira, com a mesma ênfase. Ele venceu, ele ressurgiu, ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados, ele está assentado à destra do Pai nas alturas, ele intercede por nós. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa fé, a nossa pregação não é vã. Nós sabemos, ó Deus, que as coisas que nos acontecem são dirigidas por Ti na Tua providência.
nós sabemos que o Senhor está ativamente trabalhando em nós para nos santificar, para que cresçamos espiritualmente, para que também sejamos levados no momento certo para o reino celestial. Te agradecemos, ó Deus, porque estas coisas nos foram pregadas, estas coisas foram ouvidas por cada servo teu que aqui se encontra, e que se encontra convicto de que nós, ó Deus, temos o conhecimento destas verdades. Nós te agradecemos, Senhor, porque isto limpou o nosso coração, porque isto trouxe esperança em meio ao desespero, isso trouxe paz em meio à dor. Te agradecemos, ó Deus, porque neste mundo de trevas a tua luz pode vir, e frequentemente vem, e tem vindo a cada um de nós, na ministração de Jesus, da tua palavra, quando nós pensamos, ó Deus, nos teus poderosos feitos. Que este seja mais um dia apropriado para isso. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender e a viver de conformidade com o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a obra redentora de Deus tem o Senhor Jesus como figura central, porque afinal, sem Ele, nenhum homem pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo se não for pela fé em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador e Senhor. O justo vive pela fé do Filho de Deus, que se entregou por nós. Nós somos, portanto, salvos pelos seus méritos, somos, portanto, salvos pela graça. A encarnação de Jesus Cristo já se dá como um cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, no qual cada detalhe era uma expressão clara do que Deus haveria de realizar dentro da história através do seu Filho amado. Quando lemos o Antigo Testamento da forma correta, nós vamos perceber que todo o Antigo Testamento dá testemunho do Senhor Jesus Cristo. Era um período em que Deus estava preparando o seu povo e preparando o mundo para o envio do Messias, para a chegada do Messias. O contexto que permitiu a Pedro, então, iniciar o seu conhecido sermão, nós acabamos de ler aqui, nós tomamos, na verdade, apenas uma parte da sua pregação, mas o contexto pode ser visto, irmãos, desde o início do capítulo 2, que começa narrando a descida do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. Essa manifestação especial, histórica, da terceira pessoa da Trindade, fez com que os discípulos reunidos ali falassem em outros idiomas diferentes dos que eles conheciam, em outros idiomas diferentes dos da sua língua materna. E essa situação fez então com que as pessoas que ouviam ficassem atônitas. Criou a oportunidade então para a pregação de Pedro. Como que homens iletrados, limitados, poderiam falar em tantas línguas diferentes? Algo muito incomum estava acontecendo ali. De fato, muitos eventos incomuns vão acontecendo ao longo da história da redenção. Nós temos em Jesus Cristo, na manifestação de Jesus Cristo, um desses eventos. O Filho de Deus se encarnou, veio até nós, assumiu a natureza humana, exerceu o seu ministério. Morreu, ressuscitou, subiu aos céus, reina supremo e voltará. Mas quando Jesus foi aos céus, ele enviou o seu Espírito. E então nós temos o início de uma nova fase na vida do povo de Deus. A partir do versículo 5, então, irmãos, nós podemos observar aí, a partir do versículo 5, diz: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vedes, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus?
Todos, pois, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Quer dizer, foi esse acontecimento, irmãos, que fez com que Pedro se levantasse e começasse a pregar o seu sermão exatamente nesse ponto. Ele inicia explicando o que estava sucedendo naquele momento. Nada mais do que um cumprimento evidente, porém parcial, da profecia de Joel, que demonstrava que uma nova realidade estava em vigor, uma nova realidade, inclusive, com implicações escatológicas, que tinha Jesus Cristo como centro. Razão porque, a partir do verso 22, que nós lemos, o apóstolo prossegue falando sobre Jesus, a quem o Espírito Santo intentava comunicar. Alguém que está cheio do Espírito Santo, portanto, é alguém que comunica a obra de Jesus. Vejam então que princípio subliminar importante, essencial que nós temos aqui. Se alguém fala pelo Espírito de Deus, comunica Jesus Cristo. Pensa na obra de Jesus, transmite com destaque o que Jesus realizou. É alguém que anuncia a salvação nos termos em que as Escrituras colocam. Pensando nisso, irmãos, nós vamos falar hoje sobre o anúncio da obra redentora de Deus. O anúncio que a igreja primitiva fez, que os apóstolos fizeram. O anúncio que também foi feito pelos reformadores, o anúncio que nós fazemos da obra redentora de Deus, que em primeiro lugar destaca a identidade e os feitos de Jesus. Observem que na primeira parte do verso 22, Pedro destaca a identidade de Cristo. Ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Ele chama Jesus de Nazareno. E é claro que os israelitas sabiam bem o que significava esse termo. Pensem comigo no significado destas palavras, porque as palavras que estão na Bíblia, irmãos, elas não estão colocadas em vão. Não são aleatoriamente escolhidas, elas têm sentido. Por que será que Pedro se referiu a Jesus dessa forma? Como a sua audiência o entendeu? Na verdade, nós sabemos que Nazaré era considerada uma vila insignificante. Nazaré da Galileia era uma vila insignificante, dessas que não aparecem no mapa. Daí alguns terem questionado o caráter profético de Jesus, perguntando se dali poderia sair alguma coisa boa. Mas o fato é que Jesus era conhecido comumente dessa forma, e os evangelistas revelam isso. Por exemplo, quando Mateus narra a negação de Pedro, lá no capítulo 26, versículo 71, ele escreve que o apóstolo foi visto por uma criada que disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Lucas, narrando a cura de um cego em Jericó, lá no capítulo 18, afirma que, ouvindo o tropel da multidão que passava, o cego perguntou o que era aquilo. E o versículo 37 diz: anunciaram-lhe que passava por ali Jesus, o Nazareno. João vai ainda mais longe ao demonstrar também no capítulo 18 que quando os guardas foram prender a Cristo, ele, sabendo o que estava para lhe suceder, adiantou-se e perguntou aos soldados: a quem buscais? E eles, soldados, responderam: a Jesus, o Nazareno. E um relato ainda mais contundente, até mesmo pelo caráter público da crucificação, também se encontra em João, quando Pilatos ordenou que escrevessem um título e colocassem esse título em cima da cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esse fato pode ser visto em João, capítulo 19, versículo 19. Portanto, a origem geográfica de Jesus Cristo era bem conhecida, e esse modo das pessoas tratá-lo era significativamente corriqueiro. Pedro então demonstra que está tratando daquele Jesus, daquele específico Jesus, daquele exato Jesus que alguns homens desprezavam e que até hoje ainda desprezam. Afinal de contas, Pedro estava falando de Jesus que saiu de Nazaré, da Galileia, daquele pregador itinerante, o qual todos ali já tinham ouvido falar. Ele continua dizendo que Jesus é o varão aprovado por Deus.
Ele pode ter sido reprovado pelos homens, pelas suas origens humildes, mas ele foi aprovado por Deus. Então notem aqui o contraste. Ele é de Nazaré, que é um lugar considerado por muitos de vocês como sendo um lugar desprezível. Mas de Nazaré saiu ali o poder de Deus, se manifestou ali o poder de Deus, o Filho de Deus, aprovado pelo Pai. A palavra aprovado aqui então é importante, porque ela revela que Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus, pelo que era o único que poderia receber a aprovação plena por parte do Pai. Afinal de contas, meus irmãos, na verdade, nenhum dos homens recebe a aprovação de Deus em si mesmos. Nenhum de nós pode ser aprovado por Deus. Nenhum daqueles que estavam ouvindo Pedro pregar poderiam ser aprovados por Deus em suas obras, em suas práticas, em seus pensamentos. Todos nós somos pecadores, todos nós temos o nosso coração corrompido pelo pecado. Então nós não podemos receber a aprovação da parte de Deus. Mas Jesus Cristo, tendo sido aprovado, faz com que nós sejamos também justificados diante do Senhor. Meus irmãos, vejam vocês também que ele não era um varão aprovado por Deus, dentre outros. Ele era o varão aprovado por Deus. Era único, era perfeito, era da mesma natureza do Pai. E Deus fazia a sua aprovação a Jesus ficar patente aos olhos de todos. De que forma? Observem. Como é que Deus credenciava o ministério de Jesus? Pedro vai dizer, através de milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Sabia que existem alguns milagres que só Jesus realizou? Ninguém mais. Ninguém mais. É interessante, não é? A gente perceber que alguns sinais de Deus, através de Jesus Cristo, identificavam Jesus como o Messias. Porque só o Messias realizava determinados tipos de milagres. E é por isso, meus irmãos, que a multidão, ou muitos daqueles que viam Jesus operando estes poderes sobrenaturais grandiosos, se tornavam indesculpáveis também diante de Deus, porque eram sinais visíveis, claros, acerca de quem Jesus era. Os feitos miraculosos de Jesus demonstravam claramente quem ele era. Ele era o Messias prometido de Deus. É por isso que quando João Batista estava preso e enviou os seus discípulos a Jesus para perguntar se ele era mesmo aquele que estava por vir, ou se deveriam esperar outro, né? Ou seja, você era mesmo o Messias? Tão aguardado, tão anunciado, ou nós devemos esperar outro? O que é que aconteceu quando João envia os seus discípulos para perguntar isso? Jesus aproveitou para curar a muitos de moléstias, flagelos, cegueira e de espíritos malignos. E depois ele respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Os cegos veem. Messias podia dar vista aos cegos. Os coxos andam. Ele podia curar paralíticos. Os leprosos são purificados. Alguém ser diagnosticado como leproso naquela época era uma sentença de morte. Mais do que isso, o estigma social era morte em vida. Mas quando o Messias chega e os toca ou fala com eles, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Quando Jesus disse essas coisas, meus irmãos, ele estava afirmando que esses sinais eram evidências mais do que suficientes para mostrar que ele era mesmo aquele que foi prometido, aquele que estava por vir. A pergunta de João estava respondida, notem. A pergunta de João estava respondida pelo simples relato daqueles fatos. Por que Jesus responde assim? A pergunta de João foi: és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Jesus responde:
os cegos veem, os surdos ouvem. Vai lá e diz isso, porque é o que Pedro está colocando agora no seu sermão. Os milagres, os sinais deveriam ajudar as pessoas a entenderem quem Jesus era. E os judeus que estavam ali não entenderam isso. E foi por isso que Jesus foi crucificado. Porque diante do povo, tendo feito todas estas coisas, ele ainda assim não foi reconhecido, nem exaltado como filho de Deus. Meus irmãos, é por isso também que Nicodemos se dirigiu a Jesus dizendo: vejam, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, era possível reconhecer, perceber a verdade diante destes sinais. Mas Pedro dá como certo que os seus ouvintes sabiam perfeitamente do que ele estava falando. Agora, tudo havia se esclarecido como nunca. Ele estava falando de Jesus, de quem Jesus era, do que Jesus realizou entre os homens. Em nosso anúncio, essa ênfase não pode deixar de acontecer. Nós devemos anunciar a Cristo, Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus, diante dos sinais, milagres e prodígios que ele realizou. Contar a história, irmãos, de quem Jesus era. Não deixar essa história morrer. A história do que Jesus fez, dos homens e mulheres que ele curou. Por isso é que o Evangelho é pregado, e é pregado constantemente, semanalmente, diariamente por nós, porque nós temos que trazer à mente, à memória, estas histórias, reavivá-las. Tomar conhecimento delas e publicá-las. Aliás, essa é a vontade de Deus. Por isso, até em alguns casos, em alguns episódios emblemáticos, Jesus diz: o que aconteceu aqui vai ser contado em todo mundo. Vai ser conhecido. A identidade de Jesus, meus irmãos, deve estar em evidência. Em segundo lugar, vejam que Pedro aqui, no seu discurso, destaca a própria morte de Jesus. Não simplesmente ele diz: Jesus morreu. E a questão não é essa, mas é a natureza desta morte. A morte de Jesus é uma morte expiatória. A morte de Jesus é a morte que purifica os nossos pecados, que traz o perdão de Deus, que revela o seu juízo, mas também a sua graça. As palavras de Pedro no versículo 23, referindo-se a Cristo, são: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Observem, irmãos, que Pedro afirma duas verdades muito importantes e inseparáveis aqui sobre a morte de Jesus. Duas coisas muito importantes. Primeiro, sua primeira afirmação é que a morte de Cristo ocorreu dentro de um perfeito propósito estabelecido por Deus. Isso não pode ser perdido de vista. Jesus morreu como o cumprimento de um plano, de um propósito que Deus previamente estabeleceu na eternidade. O que significa dizer, dentre outras coisas, que Deus jamais perdeu o controle das situações. O que significa dizer que a morte não derrotou Jesus Cristo. Na verdade, Jesus derrotou a morte. O que significa dizer, então, que Jesus não foi aprisionado ou morto porque lhe faltaram forças ou estratégia. Ou porque, quem sabe, ele estava no momento errado, na hora errada, diante das pessoas erradas. A morte de Jesus não foi uma surpresa, não foi uma casualidade. A morte de Jesus é parte de um plano eterno de Deus. Mas observem aqui a sua segunda afirmação. A segunda afirmação de Pedro é que os homens foram responsáveis pela morte de Cristo. Sim, os homens têm responsabilidade na morte do Filho de Deus. As mãos dos homens estão sujas de sangue. Eles desejaram a morte do Filho de Deus, eles insuflaram a multidão, eles gritaram: crucificam, e quem não estava lá
também tem responsabilidade. Porque foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi à cruz. Não se enganem. Jesus foi à cruz por causa dos nossos pecados. Então nós temos sim responsabilidade, culpa diante de Deus. E esta culpa, esse peso, só sai dos nossos ombros quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, olhamos para Cristo, valorizamos o que Ele fez, nos dobramos, nos curvamos diante dele, o reconhecemos como Senhor e Salvador. Enquanto isso não aconteceu, o peso do juízo de Deus ainda estará sobre nós. Porque a porta de salvação que nos é aberta por Jesus Cristo, ela deve ser considerada por todo aquele que tem bom senso e temor do Senhor. Os homens foram responsáveis pela morte de Jesus. Ora, que a morte de Jesus cumpria um plano estabelecido por Deus é inegável à luz de toda a revelação das Escrituras. Basta nós observarmos, por exemplo, irmãos, as inúmeras profecias. As profecias, elas mostram o controle de Deus sobre a história, sobre os acontecimentos. Quer dizer, muitos anos antes, séculos antes, Deus estava dizendo o que ia acontecer lá adiante. E isso mostra um controle de Deus sobre toda a história, sobre tudo que acontece. E sobre o próprio ministério do Senhor Jesus, não é? Que vem com um alvo definido. E essas profecias, elas descrevem com muita precisão, algumas delas, o sacrifício vicário do Senhor, todo o seu sofrimento, toda a sua agonia. Nós vamos nos lembrar, por exemplo, do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? E textos desse tipo. Basta que nós atentemos também, irmãos, para as próprias predições de Jesus, quando falava com seus discípulos, quando dizia que importava que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de pecadores para ser morto. A morte de Jesus Cristo, irmãos, de modo nenhum foi acidental. Não houve falhas na condução dos acontecimentos por parte de Deus quando Jesus foi aprisionado e torturado. Deus não cometeu equívoco algum quando seu filho foi pendurado na cruz. A morte de Jesus era necessária porque essa era a única maneira de satisfazer a ira de Deus, a fim de que os homens pecadores como nós pudessem ser salvos. E esse conhecimento é libertador. É libertador. Se nós não entendermos a justiça de Deus em Cristo, restará um desespero para nós. Este conhecimento libertador foi o que despertou a consciência de Lutero. Martinho Lutero era um homem aflito, irmãos. Porque o conhecimento que ele buscou e que ele tinha a princípio sem as Escrituras, dava a entender que ele estava condenado, perdido para sempre, por mais que ele se esforçasse na vida eclesiástica. Por mais que ele fosse um monge. Que homem pode comparecer diante de Deus sem pecado? E Martinho Lutero então pensava: eu conheço os meus pensamentos, eu conheço os meus desejos, eu sei o que passa no íntimo do meu coração. É como o apóstolo Paulo dizendo: desesperado homem que sou, né? Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quando entendemos a obra de Jesus dessa forma e percebemos que o propósito de Deus foi nos substituir na cruz pelo seu Filho, então nós temos paz. Jesus foi ao lugar que nós deveríamos ir, temos paz. Jesus ofereceu o sacrifício perfeito que nós não podíamos oferecer, temos paz. A mesa do Senhor agora não é símbolo para nós. Pensar na morte de Jesus não é símbolo, não é o indicativo de condenação para nós. Pensar na morte de Jesus é pensar na salvação, na fonte de vida que flui daquela morte.
É por isso que o texto fala de um determinado desígnio e de uma presciência de Deus. O termo desígnio tem a ver com propósito. O termo presciência tem a ver com conhecimento. É um conhecimento prévio. É a onisciência de Deus em ação. Mas é um conhecimento prévio, meus irmãos, que existe porque Deus determinou, decretou tudo. A mensagem é clara. Deus, desde a eternidade, estabeleceu um plano que Ele mesmo levaria a cabo. Por isso Ele é conhecedor do futuro. Claro, porque Ele determinou o futuro. O futuro que nós não conhecemos, o futuro que nos é imprevisível, surpreendente, é o futuro que Deus conhece porque Ele determina o futuro. Deus conhece porque determina. Note bem. Deus sabia que Cristo teria que morrer, porque Deus havia determinado que Cristo teria que morrer. Deus determinou também todas as circunstâncias e o tipo de morte que Jesus haveria de enfrentar, a morte por crucificação. Apesar do fato de que a morte de Cristo estava dentro da soberania de Deus, irmãos, isso não isenta os homens da sua culpa. Pedro faz questão de responsabilizar os seus ouvintes. O pronome que ele utiliza não deixa dúvida. Observe o pronome pessoal aí. Vós o matastes. Vocês fizeram isso. Vocês o mataram. Quer dizer, Deus ordena e Deus coordena tudo o que acontece. E até os meios que levam à condução dos acontecimentos. Mas jamais, jamais, Deus desresponsabiliza os homens em nada do que os homens, de forma intencional e verdadeira, fazem. Vocês fizeram. Vós o matastes. Irmãos, isso é essencial para o Evangelho. As pessoas não entenderem isto, se elas não entenderem a sua culpa, o seu pecado diante de Deus, se elas não entenderem a gravidade daquilo que elas fizeram, das suas ofensas, das suas blasfêmias, das suas idolatrias, se elas não entenderem o que o pecado é, e o que Deus fez para nos livrar das garras e da escravidão do pecado, se elas não se voltarem para Deus, elas estarão perdidas mesmo. Porque Deus não deixa de responsabilizar os homens pelos seus atos pecaminosos. Cristo morreu porque Deus assim o quis. Mas Cristo morreu também porque a dureza e a maldade do coração dos homens pecadores fez com que eles o rejeitassem e o entregassem conscientemente para ser morto. A fúria de Caifás, a omissão de Pilatos, a trama sórdida, homicida de Herodes, de todos aqueles que estavam ali. Imaginem, todos eles são verdadeiramente culpados. A Bíblia chama Judas de um filho da perdição. Sim, ele é o filho da perdição, estava predito. Deus sabe de tudo. Mas o juízo de Deus sobre Judas, o Iscariotes, é implacável. Porque ele é responsabilizado pessoalmente por sua maldade, por sua traição. Isso é uma regra. Por mais que nós tenhamos nossas próprias limitações, mas esses paradoxos existem. Eles estão na Bíblia. E vejam, eu não usei a palavra contradição, mas a palavra paradoxo. É um termo teológico mais preciso para explicar o fenômeno. Portanto, culpados eram os judeus, culpados eram os romanos, culpados eram todos, porque todos pecaram. E foi o pecado de todos que levou Jesus à cruz. Interessante, irmãos, como estas duas realidades podem ser vistas no próprio livro de Atos, também na pregação apostólica. No capítulo 3, por exemplo, no verso 15, é Pedro quem está discursando novamente. E lá ele insiste: Vessarte, matastes o autor da vida.
E no verso 17 e 18 ele dizia: agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Vejam, responsabilidade humana. Matastes o autor da vida, o fizestes por ignorância, mas o fizestes, notem. Agora, olha a sequência. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Soberania de Deus. Deus cumpriu o que ele falou, o que ele anunciou pelos profetas, e vocês o mataram. No capítulo 4, nos versos 27 e 28, encontramos os irmãos orando e dizendo: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Vejam a responsabilidade humana aqui. Se ajuntaram. O que foi que esses homens fizeram? Eles se ajuntaram. Eles combinaram. Eles mentiram. E esses homens são nomeados aqui, não é? Herodes, Pôncio Pilatos, gente de Israel. A responsabilidade é de todos aí. Mas o texto prossegue dizendo: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, se a história fosse simplesmente feita pelos homens, e Deus não tivesse nada a ver com isso, estaríamos perdidos. Se nós admitirmos aqui que foram os homens simplesmente que mataram Jesus e que Deus ficou de mãos atadas diante do que acontecia, estamos perdidos. Perdidos. Porque se os homens podem atentar contra Deus dessa forma, se os homens podem se voltar contra Deus dessa forma e imporem, se os homens podem impor o seu próprio plano sobre o plano de Deus, estamos perdidos. Não, os homens fazem o que fazem, são julgados pelo que fazem. Não há nenhum tipo de injustiça nos parâmetros de Deus. Mas Ele é soberano. Ele predeterminou as coisas que acontecem. Ele controla tudo e a todos. Isso nos dá segurança. O que vai acontecer no mundo nos próximos anos? Eu não sei, mas eu tenho a segurança de que Deus está no controle. O que é que vai acontecer com a igreja no próximo século? Eu não sei, mas eu tenho a segurança de que Deus está no controle de todas as coisas. Não é? Então, é isso. É isso que nós temos aqui. Há um rei sentado em um alto e sublime trono. Quem serão os próximos reis da terra? Eu não sei. Quem serão os próximos governantes? Quem se assentará nos tronos desse mundo? Quem será o próximo presidente americano? Não sei. Não sei. Eu sei que há um Deus que reina soberano acima de tudo e de todos. E ainda é possível ver Paulo dizer em Atos 13, no verso 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, olha só, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados quando condenarem, vejam a responsabilidade humana, os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, quando o condenaram, eles o condenaram efetivamente. Segue o texto. Cumpriram as profecias. Propósito eterno de Deus que se cumpre. O que Paulo aqui está dizendo é que aqueles que condenaram Jesus não tinham sequer, talvez, a menor noção de que nada mais faziam do que cumprir a vontade soberana de Deus. Aliás, é por isso que os homens são responsáveis também. Porque, por vezes, eles não têm sequer a consciência dos planos de Deus. Eles agem pelos seus instintos mesmo. Eles agem por crueldade mesmo. E ponto final. Eles não agem dizendo mais ou menos o seguinte: olha, imaginem que absurdo, né? Imaginem que absurdo.
se os homens que levaram Jesus à cruz pensassem assim, olha, há um plano de Deus para salvar a humanidade, para salvar parte da humanidade. Ele enviou o seu filho está entre nós, ele precisa morrer. Né? Então, vamos lá. Nós precisamos ter coragem de fazer o que é preciso. E sacrificá-lo. E fazê-lo sangrar, e humilhá-lo. Fazemos isso com a dor de consciência do nada. Porque não queríamos. Mas é necessário. Para que os planos de Deus se cumpram. Eles não agiram assim. Ninguém age assim. Eles são levados pelas suas próprias inclinações maldosas. Quando feriam Jesus, eles queriam que realmente Jesus morresse. E morresse no pior sentido. Sofresse. Pagasse. Por nada. Por ter feito nada. Mas isso mostra, meus irmãos, o padrão humano, né? O padrão de malignidade, o padrão de indecência que existe em cada um de nós pelo pecado mesmo. Terceiro lugar, observem que Pedro aqui, neste anúncio de Jesus, ele destaca a ressurreição. Ele dá um destaque importante à ressurreição de Cristo. A realidade específica da ressurreição de Cristo, irmãos, na exposição de Pedro, é destacada do verso 24 ao verso 32. E ela aborda dois aspectos importantes desta ressurreição. Um primeiro aspecto é que a ressurreição de Cristo se deu pelo poder de Deus. Um segundo aspecto é que a ressurreição de Jesus também era claramente um cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Que a ressurreição de Cristo se deu pelo poder de Deus é algo mencionado de forma bastante direta por pelo menos duas vezes no texto. No verso 24, nós lemos que Pedro diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E no verso 32 ele afirma, este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E eles se referiam a si próprios como testemunhas oculares. Eles viram o Senhor ressurreto. Portanto, irmãos, o Deus que predeterminou a morte de Jesus, predeterminou também a sua ressurreição. Sem morte, não há ressurreição. Então, o que Deus predeterminou foi a vitória de Jesus sobre a morte por meio da ressurreição dos mortos. Então, mais do que predeterminou, Pedro diz aqui que Deus realizou. Ele ergueu Jesus dentre os mortos, livrando-o do poder da morte, porque era impossível que o autor da vida fosse derrotado por ela. Pelo contrário, o poder de Deus fez com que Jesus triunfasse sobre a morte. É o que diz o apóstolo Paulo no clássico capítulo 15 de 1 Coríntios. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E o aguilhão do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia de que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos é amplamente constatável no livro de Atos, irmãos. Além do texto aqui que lemos, lá no capítulo 3 também, versículo 15, Pedro diz, desçaste e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós todos somos testemunhas. Mais adiante, no capítulo 5, no verso 30, ele diz, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Atos 10, 40, no capítulo 10 já, ele diz, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Essa mensagem também está clara no capítulo 17, versículo 31, quando Paulo prega na cidade de Atenas, dizendo que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Cristo aqui, irmãos, é tratada com um enfoque no poder de Deus que o ressuscitou, e também com um enfoque de que a ressurreição era parte do cumprimento
das Escrituras do Antigo Testamento. Por isso nós temos uma citação no Salmo 16, a partir do verso 25 até o verso 28. Pedro diz: porque a respeito dele, de Cristo, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. É interessante observar que, em muitos aspectos, Davi era um tipo de Cristo. Davi era um tipo de Cristo. Não é por acaso que muitas das suas palavras nos Salmos, embora estivessem direcionadas primariamente às situações que ele enfrentava em vida, elas tinham seu cumprimento pleno em Jesus. Nesse salmo específico, nós vemos que Davi expressa toda a sua confiança em Deus, que estaria sempre com ele, não deixando que as suas forças se abalassem. E isso, de fato, dava alegria ao seu coração. Porém, é inegável, irmãos, que aqui Davi profetizou a respeito do Messias. Isso pode ser observado no verso 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E aí o argumento de Pedro é tanto objetivo quanto fantástico. Fantástico. Nós estamos diante aqui de uma tremenda aplicação de um texto bíblico. O que Pedro faz? Vejam a lógica e a nitidez da sua argumentação. Ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, e de fato, não poderia ser mais claro, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Agora, a interpretação de Pedro: sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia lhe jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Quer dizer, Davi não poderia estar falando de si mesmo, e não estava. Ele tinha certeza de que morreria. Ele morreu e todos sabiam onde ele havia sido sepultado. O que, aliás, acontece com todas as grandes personalidades desse mundo, que são admiradas, que são enaltecidas pelos homens. Elas morrem e todos sabem onde elas estão sepultadas. O que é diferente no caso de Jesus Cristo, meus irmãos, é que o corpo dele não está lá. Não há sepultura. Não há alguém, um corpo ali preso à morte. Davi não poderia estar falando então de si mesmo. Ele sabia que era mortal. Pedro diz que os judeus conheciam o local exato em que o grande patriarca e o grande rei de Israel foi sepultado. Mas no caso de Jesus, meus irmãos, isso não é possível. Não é possível. Os grandes homens, os grandes vultos, os grandes ícones da humanidade morrem e são sepultados. As pessoas peregrinam para ver o lugar onde elas foram sepultadas. O Senhor Jesus ressuscitou. Davi aqui é chamado tanto de patriarca, no versículo 29, quanto de profeta, no versículo 30. O que nos leva a entender que Davi, nesse caso, é um representante tanto dos patriarcas quanto dos profetas no Antigo Testamento. Porque ambos, patriarcas e profetas, se firmavam nas promessas de Deus que enviaria o Messias. Jesus significava tanto a esperança dos patriarcas quanto a certeza dos profetas, que anunciaram a sua vinda, morte e ressurreição. Por isso que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aos que desafiavam, ele dizia: vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma. Abraão viu o meu dia e se alegrou.
vocês querem me matar. Os patriarcas aguardavam, os profetas anunciavam, todos peregrinavam, esperançosos com a chegada do Messias. Veja o que diz o capítulo 3 de Atos, primeiro versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Agora, a partir do verso 22, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Quando Paulo discursa perante o rei Agripa, lá no capítulo 26, versos 22 e 23, ele afirma que apesar de alguns judeus terem tentado matá-lo, ele alcançou o socorro de Deus e dava testemunho a todos, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Vejam então que Jesus estava na mente dos profetas, dos patriarcas. Eles aguardavam, eles falavam a respeito da vitória do Messias. Dentre essas coisas, eles tinham lá o seu foco na ressurreição de Cristo, como era o caso de Davi no salmo destacado em nosso texto. Se Cristo não ressuscitou, tudo é vão. Se Cristo ressuscitou, nós temos esperança para prosseguir. Em quarto e último lugar, observem que o anúncio de Pedro destaca a exaltação de Jesus. Verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Vejam só que coisa interessante, irmãos. Pedro iniciou o seu sermão explicando o evento do Pentecostes. O que marca o início desse sermão é a explanação sobre o fenômeno singular que aconteceu ali, né, com a descida do Espírito Santo, sobre os discípulos de Jesus, que fez com que eles falassem em outras línguas, em outros idiomas. Agora, Pedro volta ao ponto que originou o seu discurso. Vejam que no verso 32 ele afirma que Deus ressuscitou a Jesus Cristo e os apóstolos foram testemunhas disso. Então ele relaciona esses dois fatos, dizendo que aquilo que os seus ouvintes acabaram de presenciar era uma consequência do fato de Jesus ter ressuscitado e exaltado. Então as coisas acontecem dentro de uma cronologia de Deus. Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi exaltado. E é por isso que aconteceu o que vocês viram aqui. Foi enviado do céu o Santo Espírito de Deus. De fato, nós nos lembramos da oração sacerdotal de Jesus, em que ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Lembramos-nos também de que Jesus ensinou que iria para o Pai, mas haveria de enviar o outro Consolador. E eis que esse momento chegou. E chegou porque Jesus ocupa uma sublime e inigualável posição. Mais uma vez o Antigo Testamento vai ser citado, mais uma vez os escritos são de Davi, mais uma vez o argumento de Pedro é contundente. Versículos 34 e 35, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, o salmo que nós lemos: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado nos teus pés. Mais uma profecia messiânica, irmãos. Quando a pronunciou, Davi não poderia estar se referindo a si mesmo, como é dito no verso 34. Davi não subiu aos céus. Portanto, ele estava se referindo a Cristo. Pedro faz questão de demonstrar que Cristo encontra-se tão exaltado, irmãos, que ele é maior do que Davi. Essa é a questão aqui, viu?
Pedro usa as palavras de Davi para dizer que Jesus é maior do que Davi. Na verdade, Cristo é mais do que isso. Ele é Senhor de Davi. Pelo que Davi lhe chama Senhor. Os irmãos devem se lembrar de um pequeno diálogo que Jesus teve com os fariseus, segundo o relato de Mateus, lá no capítulo 22, a partir do verso 41. O texto diz que, reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Aí os fariseus disseram: de Davi. E aí Jesus replicou: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor? Dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? O texto lá encerra dizendo que ninguém podia lhe responder palavra e nem ousou alguém, a partir daquele dia, a lhe fazer perguntas. Cristo, assim, irmãos, foi devidamente exaltado e assim permanecerá até que todos os seus inimigos sejam definitivamente derrotados, e serão um por um. Um por um. Os inimigos de Cristo se levantam para cair. Todos eles. É aquilo que nós estudamos em Apocalipse, né? É a Babilônia, é o falso profeta, é a besta, é o dragão. Eles se levantam e vão caindo um por um. A própria morte, o último inimigo a ser derrubado. Tal como a morte e a ressurreição de Jesus, o fato da sua exaltação deve ser destacado na pregação cristã. No capítulo 3 de Atos, encontramos no verso 13 que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. No capítulo 5, verso 31, a informação é que Deus, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. No verso 42 do capítulo 10, é dito que Cristo enviou os seus discípulos para pregar o povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos, mostrando que Jesus foi elevado à condição de juiz. E antes de todos esses testemunhos, Pedro encerra o seu sermão, dizendo no verso 36, esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Cristo é exaltado no céu e em toda a terra. O autor de Hebreus afirma que depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, o nosso Senhor assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O anúncio da obra de Jesus Cristo, da obra redentora de Deus, inclui destaque à exaltação de seu Filho amado. Portanto, irmãos, nós temos aqui um modelo do que importa que nós creiamos e anunciemos a respeito da nossa fé no Filho de Deus. Somente Jesus Cristo salva. Somente Jesus Cristo realizou uma obra tão grandiosa, tão poderosa. Jesus foi confirmado como o Messias de Deus por meio de sinais, prodígios e milagres que ele fez entre os homens. Jesus ofereceu a si mesmo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo e foi sacrificado na cruz, substituindo os homens pelos seus pecados. Os homens foram responsáveis pela sua morte, muito embora a sua morte tenha sido predeterminada por Deus. Ele, entretanto, não ficou preso nas portas da morte. Ele ressurgiu dos mortos. Ele venceu para que depois também pudesse ser exaltado. Ele está hoje assentado à destra de Deus, do Pai, nas alturas. Ele reina soberano, jamais perde o controle da história. E no tempo devido, de acordo com o cumprimento das antigas profecias, como sempre aconteceu ao longo da história, ele voltará como Senhor, como juiz, para julgar a terra. Uma pregação cristã genuína, de um evangelho autêntico, é uma pregação que responsabiliza os homens,
que os coloca na condição de pecadores, que apresenta então a solução apontando para a ação salvadora da Trindade, mostrando quem Jesus é, o que ele fez, destacando que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele foi exaltado, que ele subiu aos céus, que ele enviou o Santo Espírito Consolador das nossas almas. Ele voltará na condição de juiz. Louvado seja Deus. Amém. Tão grandiosa obra de salvação.